estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e também o canal 16 da NET, que é a TV por assinatura. Dois temas interessantes nós iremos discutir no programa de hoje. O primeiro, a gente fala sobre a regularização fundiária e urbanística, e na sequência a gente vai discutir também um outro tema, só que aí voltado mais à capital de Santa Catarina, que fala da problemática na denominação de ruas e loteamentos clandestinos e também irregulares aqui em Florianópolis. E para a gente falar sobre esses assuntos, estamos recebendo o vereador Lino Pérez, do PT, e também o advogado Marcelo Leão. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Visitas. E antes que a gente possa delimitar sobre esse assunto, gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa lei da regularização fundiária e urbanística que foi implantada aí no nosso território nacional. Então, aqui eu quero agradecer o convite mais uma vez para o debate de grandes temas relevantes para a cidade, estado e para o país. Com relação a esse tema em particular, que já é uma dívida histórica, né? Nossas cidades brasileiras cresceram mais ou menos em 50 anos, virando a matriz, né? Nós tínhamos anos 30, a maior parte estava no campo, 70%. Depois foi virando. Quando chegou nos anos 60, estava equilibrada, 60, 70 estava equilibrada a matriz, 50, 50. E hoje está em 85% na cidade. E ainda que relativo a esses indicadores, que eu questiono um pouco o que é urbano, né? Núcleos com uma certa interdependência urbana e que tem características de atividades urbanas. Então, mas no tanto explodiu o país, mas não acompanhou o processo de integração urbana social das populações que vieram do campo para a cidade. Esse país não teve reforma agrária, imagina como é que não é o resto, né? Nem os negros tiveram reforma agrária. Então chegaram aquela máscara de cinturões de pobreza que nós temos no Brasil, onde o trabalhador tem uma contradição. Ele pode ser metalúrgico, mas está na periferia. Tem um problema de mobilidade urbana. Então, isso vai o que aconteceu. As prefeituras não deram conta, ou não quiseram dar conta, aí tem uma diferença, com as oligarquias locais, do meu ponto de vista, eles têm um projeto para não incluir as populações aqui na ilha, na região, se é outras coisas que podemos fazer para debater. Então, as populações ficaram nas periferias sem as mesmas condições de infraestrutura, de água, esgoto, equipamentos, enfim. Mas são trabalhadores que mantêm a cidade. Então, eles vão e voltam gastando 4, 5 horas de transporte precaríssimo. Essa é uma fisionomia que não é de hoje. Florianópolis agora está sofrendo um impacto, há muitos anos as cidades brasileiras têm sofrido. Então surgiu a 6766, que é aquela lei de 79 dos militares, que tenta agora punir os empresários que não estão dentro da lei e não obedecem a área verde, dentro dos loteamentos, que antes faziam loteamento de qualquer jeito. Então, isso aí foi feito, mas não se puniu na prática. Na prática, mesmo com essa lei 6766 de 79, continua um modelo periférico que enxanda as cidades brasileiras, ou seja, o cara é uma espécie de meio cidadão. Então, aí, isso aí se acumulou na Constituinte 88, são que finalmente surgiu, do movimento da reforma urbana, trazer para a Constituinte essa cidade invisível, essa cidade informal, que é a regularização fundiária urbanística. Para trazer. Então, são uma favelização gigantesca, a população em áreas informais, em áreas de preservação, de mananciais, como é o caso da represa Billy de São Paulo, tem 1 milhão de pessoas na nascente de São Paulo. Como é que tira esse pessoal agora de lá? Então, esse clamor chegou na Constituinte, depois com o Estatuto da Cidade, que o nosso aqui especialista, nosso grande advogado da área urbanística, que é o nosso advogado Marcelo Leão vai abordar um pouco mais, foi o Estatuto da Cidade, que finalmente clama para o plano de diretores. E aí que vem a regularização fundiária, que apareceu, que surgiu no governo Lula e Dilma, que é a 11.977, que agora se inclui da função social e leva, em vez de tirar as populações de grandes áreas de preservação, então, com base na Lei 369, então faz projetos sustentáveis para essas regiões, dessa população da região, mas faz o quê? Tira pessoal de rios, não estão em cima dos rios, né? Deslizamentos, faz um projeto de engenharia para conter as encostas e manter as populações dessas regiões e partes que está muito grave, retira. Esse é o projeto que é de reacomodação. Então, a 11977, que criou a Zona Especial de Interesse Social, que aqui chegou tardiamente com o Dário Berger, que aqui implantou no maciço do Morro da Cruz, a ZEIS, Zona Especial de Interesse Social,
né, social, né? Junto com o quê? Com obras do PAC que veio com Lula, que aqui injetou milhões, que graças a essas obras que eu critico, elas estão hoje, têm uma estabilidade geológica se não tivesse essas obras, embora eu critico em termos de engenharia. Então, o que aconteceu? A 11977, olha só, estava se consolidando aos poucos, desde 2009, vinha as prefeituras se adaptando e levando a urbanização, regularização urbanística, tentando fazer isso com essa lei, que preserva a preocupação social, integrando com a cidade. Só que o que aconteceu? Quando estava essa lei, veio o golpe com a Dilma, tiraram a Dilma do poder, ficou o Temer. Aí o Temer, sob pressão de imobiliária, veio uma ideia, veio uma nova, ele criou primeiro um decreto, né? Depois medida provisória. Medida provisória, depois surgiu o decreto, aí surgiu a lei 13.465 de 2017, que ela veio, aí ela flexibiliza, né? O procurador, inclusive, o promotor, Celima, falou sobre isso. Então ela flexibiliza a lei. Tem uma preocupação que mundo é muito cara, que pode levar titulação só, e desvinculado da regularização urbanística por isso social. Não basta dar o cara lá a escritura. Vou dar um exemplo, aqui no Maciço, que agora cada vez está mais valorizando, a área urbana está subindo, está comendo, inclusive, parte das ex, porque a prefeitura não controla essas bordas das ex, que é onde estão os pobres, que é a parte do programa, que é uma cidade separada da de baixo, que tem um cara. Já está vendo o que é? O preço dos imóveis está subindo dentro das ex. Se não controlar isso, o que é? O setor imobiliário vai comendo a parte das ex. O que interessa para aí? Essa lei agora facilita. Então eu posso titular e o cara lá, eu quero ver a escritura aqui, ó. Se faz escritura para um cara de uma favela lá em cima, ele vende rapidinho. E quebra todo o sistema de proteção que a 1197 anterior tinha. Essa também tem. Eu queria depois conversar sobre isso aqui com o Marcelo. Tem, mas ela afrouxa, ela flexibiliza e leva para titulação pura e simples e tira o poder do Estado de fazer um projeto de regulação de proteção social dessas regiões, que tem uma pressão no setor imobiliário. Não sei se é muito complicado essa lei. Mas ela vem, como tu disse, ela veio crescendo, foram englobando situações em cada lei, em cada decreto, foram manipulando, foram mexendo, encaixando situações para que todo mundo pudesse entrar no mesmo sistema. Não era só direcionado para quem veio do campo morar na cidade. Daqui a pouco já era para quem morava na cidade, mas não estava dando mais conta e teve que procurar uma outra situação. E assim foi indo. Você vê dessa forma também, Marcelo? Obrigado pela sua presença também aqui. Essa situação da regularização, ela é, como disse o Lino, ela já vem tendo problema em várias cidades brasileiras e a gente aqui na capital começa a observar isso mais de perto quando a gente se depara com alguns conflitos sociais aqui na nossa capital, né? Perfeito, Nocete. Antes de tudo, o meu salve, né, às nossas telespectadoras, nossos telespectadores, né? Agradeço pelo convite e também pela paciência que provavelmente as senhoras e senhores terão que ter nessa discussão, que aparentemente é de um juridiquês tremendo, mas toca diretamente nas nossas vidas, né? Assim, de fato, durante a fala do professor vereador Lino Pérez, né, e desse comentário que você fez agora, Nocete, me lembrei que a nossa grande urbanista, a professora Hermínia Maricato, ela costuma, recentemente agora no evento eu vi ela sustentando, né, que na verdade, se a gente parar para pensar, quem constrói as nossas cidades é a informalidade, né? Nossas cidades cresceram na base da informalidade. As pessoas, você tem lá um pequeno núcleo que se pretende minimamente infraestruturado, mas as oportunidades atraem as pessoas e não há política pública para acolher esse pessoal. Em resumo é isso. E de fato você acaba tendo várias situações de irregularidade urbanística e fundiária, né? Hoje que não se resume estritamente à baixa renda. Por outro lado, isso conduz a uma reflexão. Primeiro, o que é prioridade para a gente estar discutindo? É prioridade discutir, resolver o problema da moradia para quem não tem alternativa ou resolver o problema da regularidade urbanística e fundiária para aquela pessoa que tem opções de moradia, mas que prefere ocupar áreas de forma irregular para poder morar mais perto do mar, para poder morar com a vista mais bonita, né? Para poder, enfim, gente que tem dinheiro para morar em qualquer lugar, que resolve, né, ocupar áreas que não estão tão
aptas assim à ocupação, né? Isso é uma questão de fundo. Agora, fato, para além de você entrar no debate de quem está na fila ou não, o que acabou acontecendo com essa lei da regularização fundiária, essa 13465 de 2017, é que se inaugurou uma nova forma de tratar essas irregularidades, criando a partir de um conceito de núcleo urbano informal, né, onde esse tal núcleo urbano informal consolidado, ele se aplica seria a condição, o núcleo uma vez consolidado seria a condição para regularizar, e isso, nessa lei, abarca todos os tipos de situação. Ela prevê 2 tipos de regularização fundiária, né? Uma regularização fundiária de interesse social, que é voltada à população de baixa renda. Baixa renda essa definida a partir de um ato do executivo local, o poder executivo que vai criar os critérios para dizer por que tal família é baixa renda e outra não. E quem não está na social acessa um outro tipo de regularização fundiária, que é regularização de interesse específico, né? Agora, qual é a grande questão? Sem entrar no mérito do debate sobre quem merece ser regularizado primeiro ou não, né? O fato é que essa lei está posta hoje e ela contempla todas as faixas de renda praticamente, né? E aí passa a ser uma opção de política pública estabelecer o que é prioridade. E aí uma indagação que tem que se fazer aqui na cidade é: a quantas anda a regularização fundiária para quem realmente é de baixa renda? Uma pergunta, um recorte que eu faço da interesse social. Existe projeto de RUBS em tratativa, sendo trabalhado na prefeitura de Florianópolis, nas prefeituras da região metropolitana, da Grande Florianópolis, que está todo mundo no mesmo barco hoje em dia, né? A questão da metropolitana. Todo mundo trabalha e mora na mesma região, né? Existe algo nesse sentido, né? Mas isso é uma primeira preocupação que a gente tem que trazer na questão da leitura dessa lei. Agora, uma coisa que é fundamental que a gente entenda é o seguinte: da conversão da medida provisória para a lei, para transformá-la numa lei 13465, para o telespectador entender, né? Uma medida provisória é feita considerando uma urgência para resolver um problema, e ela tem um prazo de validade, e até chegar nesse prazo de validade ela tem que ser convertida numa lei. E durante esse espaço entre a instituição da medida provisória e a edição da lei, há um processo de negociação no Congresso Nacional. As mudanças. E essas mudanças, ainda que de forma, acho que talvez incipiente no que diz respeito à questão urbanística, mas elas trouxeram de volta a dimensão urbanística, né? A gente não pode esquecer que a Lei 13465 de 2017 não é a lei da titulação fundiária urbana, é a lei da regularização fundiária e urbanística. Isso no seu artigo 9º da lei está bem claro, que ela é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais à cidade. Não é uma lei que está prevista para dar titulação da pessoa e ponto final. Doutor, o que é um núcleo informal? O núcleo urbano informal foi uma figura jurídica criada por essa lei para tentar abarcar todas as situações de irregularidade. Ao invés de eu falar agora só que antes você tinha um assentamento precário ou subnormal, que contempla a baixa renda. Agora eu tenho a figura do núcleo urbano informal, eu posso compreender ali tanto o assentamento precário, quanto o condomínio de alta renda que está numa área ambientalmente proibitiva, quanto uma edificação de uma família de classe média que não atende a determinados parâmetros edilícios, né, de construção, né, tudo isso pode ser tido como irregularidade, e que o conjunto desses tipos de ocupação, o tipo de situação, pode ser caracterizado como núcleo urbano informal passivo de regularização fundiária. Aonde? Aonde se entenda que é consolidado. Mas o que eu gostaria de enfatizar bem é que, assim, essa lei, o problema todo, acredito, é porque assim, a gente foca muito na questão da titulação, até porque a carga de informação que essa lei traz é muito focada na titulação, de fato. Mas a gente não pode esquecer que no seu artigo 9º da lei e no artigo 10, em seguida, né, que trabalha os objetivos da lei, não está afastada da dimensão urbanística. É dizer o quê? Traduzindo, trocando em miúdos, que uma lei que prevê regularização fundiária urbana, ela trabalha as duas dimensões e só vai haver regularização fundiária plena se eu tiver o título e a urbanização junto.
Isso a gente não pode. Não dá para separar. Não dá para separar. E aí entra uma preocupação com relação à administração municipal, né? Porque assim, eu falei no início que tem uma regularização de interesse social e uma regularização de interesse específico. É importante salientar que hoje, quem deve patrocinar, uma vez requerida a REURB-S, qualquer pessoa pode requerer, hoje, população interessada, Ministério Público, Defensoria, o empreendedor, o próprio poder público, nas 3 esferas, qualquer um pode requerer e praticar os atos de REURB. Mas quem processa administrativamente e quem tem que prover de infraestrutura é o município. Na REURB-S. Na REURB é qualquer um. Ou seja, ele abarca os custos, né? Os custos para a específica não, fica para o setor privado. Mas o AS é o poder público. Agora, qual é o problema? Por um lado, eu tenho uma lei dizendo, apontando várias soluções para obter a titulação. Alguns deles até de constitucionalidade questionada no STF, né? Mas, por outro, eu tenho uma lei que dá essa possibilidade da titulação, mas que diz que há uma obrigação em promover a urbanização, além de regularizar. É só ler o conceito da lei e os objetivos, né? Agora é que está a questão. No caso da regularização social, quem que promove a urbanização? Isso que eu ia perguntar. Passa a ser quem vai ter o seu imóvel, a sua localização, ou é o poder público que vai... Na de interesse social, o projeto e a execução fica na mão do Poder Executivo Municipal, da Administração Pública Municipal. Na de específico, a princípio, ela pode ser feita, ela deve ser feita pelo particular, pelo beneficiário, que custeia isso, né? Ou o empreendedor, que custeia isso, né? Mas existem, dentro da própria lei, existem dispositivos que permitem, inclusive, a divisão de responsabilidades entre o poder público e o particular numa REURB-E. E desde que o quê? Desde que prove que sozinho ele não vai conseguir fazer essa... O que se fala é que a municipalidade pode trabalhar consorciadamente na questão da infraestrutura. Operação urbana consorciada. Né? Agora, os critérios para se justificar por que o município deve entrar nessa responsabilidade também, né, tem que ser mais trabalhado em sede de regulação local. Agora, imagino eu que a municipalidade já está com a responsabilidade enorme de cuidar do interesse social. E a preocupação, a pergunta que não quer calar é se a responsabilidade está toda pela municipalidade, quando e como a municipalidade vai fazer isso. Porque ela precisa fazer. Hoje não é mais uma opção. Hoje, do município, fazer ou não. Hoje, todos os poderes executivos municipais do Brasil têm a responsabilidade de receber um requerimento de REURB-S, de avaliar a pertinência desse requerimento, e havendo o cabimento da REURB-S, sendo comprovado que é de interesse social e tudo, ele que vai ter que tocar toda a tratativa por isso. Entendi. Né? Vereador, antes de a gente ir para o próximo bloco, eu queria que o senhor desse, não sei se o senhor tem estudado essa situação aqui em Florianópolis, um caso em que está sendo feito realmente essa regularização fundiária aqui na capital. Tem alguma região, já que já estão trabalhando com isso? Alguém que já entrou com algum processo junto à prefeitura ou que já está pedindo essa situação? Ou tem alguma área que não está acontecendo, mas o senhor viu que tem que acontecer logo antes que cause um problema ainda maior? Agora há pouco houve um debate sobre isso, né? uma audiência pública. E a prefeitura, o promotor, né, o Seligman, falou que a prefeitura, eles estão chegando a uma espécie de acordo para começar o processo. Então, eu não tenho notícia de inscrições, né? Mas ela tem que estar preparada para isso. Então, eu estou apostando de que o REURB é uma saída para a situação, que nós vamos discutir depois, da denominação de loteamentos clandestinos. Né? Então, está começando isso. Agora, qual é a situação real? Nós temos o caso muito simples, as obras do PAC no Maciço. Que ali, o que foi? Exatamente, o que você tem que defender? Porque a nomeação de rua, você dá o nome de rua, eles acham que com isso aqui já permite infraestrutura. Está furado isso aí. Mas é assim que os vereadores trabalham aqui, né, de modo geral. Então, o que está acontecendo? As obras do PAC, eles levaram infraestrutura, drenagem, muro de arrimo, né, toda a parte de esgoto, né, foi feito. Feito isso, então, agora está tudo bom. Todo mundo pensa assim, agora vamos construir que está tudo certo, mas não é assim, né? Não é assim. Então, exatamente, tem que ter um plano diretor. Aqui não tem plano diretor lá em cima, que é um problema. Então, e aí o nome de rua vem em função disso. Então esse é um caso prático de REURB, vamos dizer, que é o próprio Maciço, que já nasceu com esse espírito de urbanização social, né? Que foi o caso do Maciço. Agora, nós temos várias situações aqui na ilha, eu digo mais, no orçamento ano passado, da lei orçamentária para esse ano, as verbas eram ridículas
para a parte fundiária da prefeitura, né? Tanto na política habitacional do PMIS, que é o Plano Municipal de Habitação e Interesse Social, né? Que está parado lá, é interessante, mas não implementa, e a parte também de regularização. Olha, o advogado Marcelo, esse ano não tem verba específica para isso. Para a REUBS? Não tem nenhum. Não tem, e mesmo que não fosse REUBS, qualquer processo de política habitacional mínima para as pessoas que vivem em situações miseráveis. Então, aí que está. Agora, na discussão da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária agora, que é as diretrizes, eu quero ver se a prefeitura, nas diretrizes de prioridade, vai colocar lá. Eu quero ver se vai colocar a implementação do REURB. Né? E qual é a prioridade? É o S ou o E? E dentro do S, onde? Tem que mapear isso. Porque senão vai ser discurso, entendeu? Porque quando chegar na LON lá, que é o final do ano de novembro, que é a lei orçamentária, aí tem que botar grana, dinheirinho ali, ó, para sair, para aplicar a coisa. Então pode ter muitas boas intenções da prefeitura com o promotor público, né, do Selic, mas isso se traduz em orçamento. Então isso é o nosso papel como legislador, acompanhar se a prefeitura vai levar essa política efetiva, com recursos concretos. Verdade. Esse vereador Lino Pérez, do PT, juntamente com o advogado Marcelo Leão, onde nós debatemos nesse primeiro bloco do programa Sala de Visitas a regularização fundiária e urbanística em âmbito nacional, trazendo algumas pitadas, claro, aqui na capital de Santa Catarina. A gente vai a um breve intervalo comercial, ou melhor, né, a um breve intervalo, porque aqui não tem comercial, e no segundo bloco a gente vai falar de um assunto que você tem que prestar bastante atenção, que é uma problemática que está sendo discutida aqui na Câmara Municipal de Florianópolis, que inclusive foi alvo de uma audiência, uma reunião junto à Prefeitura e ao Ministério Público, com relação à denominação de ruas e loteamentos clandestinos e irregulares aqui em Florianópolis. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso, mas a gente primeiro vai ao intervalo e na sequência a gente já volta. Inovar é aplicar conhecimento, criando novas formas de resolver problemas reais, seja com produtos, processos ou serviços. Por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da FINEP, financiadora de estudos e projetos, o governo federal criou o programa Tecnova, que no decorrer dos anos de 2013 a 2018, em conjunto com a União e 21 estados, investiram cerca de 280 milhões em recursos de subvenção econômica para projetos de inovação das micro e pequenas empresas. Em Santa Catarina, o Tecnova foi implantado pela FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, ganhando destaque por ser o primeiro estado a lançar o edital de chamada pública para o programa e selecionando 53 empresas de diversas regiões do estado. Algumas dessas empresas apresentaram cases com resultados expressivos, seja econômico, premiações ou pela excelência no setor. Nós recebemos os recursos para desenvolver uma máquina, uma tecnologia nova de termociclagem de materiais odontológicos. Essa máquina ela já foi exportada para 4 países. Ela é uma máquina que acelera o processo de fadiga térmica dos materiais e também garante uma precisão e uma durabilidade ainda maior dos seus componentes. E nesse projeto criou a possibilidade de desenvolver um produto à base de uma planta da nossa biodiversidade, a Vibrania bracteata, para o tratamento de feridas devido à atividade anti-inflamatória e antimicrobiana desses componentes. Além disso, foi inserido dentro desse filme uma substância ativa natural capaz de detectar a presença ou não de bactérias, tá? O que auxilia então no tratamento e diagnóstico desse tipo de patologia. Nossa empresa, então, ela vem desenvolvendo soluções que principalmente estejam pautadas nos 3 pilares: econômico, social e ambiental, onde se trata de um filtro prensa, uma extrusora compacta que faz a separação de resíduos sólidos e líquidos, aonde permite que o produtor rural, então, dê o destino correto, seja ele tratamento desse resíduo líquido
ou ele tem uma excelente fonte de adubos orgânicos para fazer fértil irrigação, levando isso para a lavoura. Nosso plástico nanoativado ele é composto por nanopartículas que são biocompatíveis. Com a nossa tecnologia, o que era descartado, jogado fora, ia para o lixo, hoje ele pode ser comercializado. Ela vai tratar o ar que está o alimento. E com esse tratamento do ar, deixando ele livre de fungos, bactérias, de compostos, de gases que fazem acelerar esse processo de maturação, aí isso que vai deixar a fruta ela durar mais tempo. A ideia do projeto era desenvolver um sistema de informação para que as nutricionistas que trabalham nas escolas e nos programas de alimentação escolar dos municípios pudessem então comprar alimentos diretamente da agricultura familiar regional. Então o SUMAC veio para justamente unir essas pontas, né, e trazer mais eficiência para a gestão pública. A Intradebook foi uma plataforma criada aqui em Florianópolis, Santa Catarina, onde a gente inovou, criando uma plataforma de negócios internacionais que conseguisse resolver os 3 principais problemas do comércio internacional, que são mercado, rotinas e logísticas. Então, a nossa plataforma permite que essas pequenas empresas possam executar uma exportação, desde buscar clientes e fornecedores, fazer todas as rotinas de exportação e importação e também encontrar os melhores prestadores de serviços de comércio exterior. A partir do recurso conseguido, conseguimos alavancar um projeto inédito no Brasil, que é o desenvolvimento de uma máquina de impressão 3D de metais. Esse tipo de tecnologia é fundamental, que muda o conceito de como projetar uma peça. Você vai projetar a peça de dentro para fora. Você vai poder fazer furos internos na peça sem canais externos, coisa que não era possível com as tecnologias convencionais. O programa Tecnova foi uma oportunidade para Santa Catarina continuar a investir em inovação. As empresas se tornam mais competitivas, gerando mais valor para o mercado e, consequentemente, impactando a economia catarinense. Programas como o programa Tecnova são fundamentais para elevar a competitividade da indústria catarinense. Sem o programa Tecnova, dificilmente a gente estaria onde nós estamos hoje. Foi um projeto muito importante para a nossa empresa. Para nós empresários, isso é fundamental, que projetos como o Tecnova continuem a se desenvolvendo e principalmente que sejam ampliados para que a gente possa dar continuidade no desenvolvimento dessas tecnologias. E estamos vivos, empreendedores e empreendendo. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis. E você nos acompanha sempre pelo canal 61.4 da TV Digital Aberta e também o canal 16 da NET aí, que é a televisão por assinatura. Um programa hoje super especial, trazendo os nossos convidados, o vereador Lino Pérez do PT e também o advogado Marcelo Leão, onde no primeiro bloco a gente fez uma introdução para falar um pouco mais sobre a regularização fundiária e urbanística, falar de uma lei que foi aprovada em 2017, para a gente poder discutir então nesse segundo bloco uma situação que vem afetando muito a capital de Santa Catarina, que é uma problemática na denominação de ruas e loteamentos clandestinos e irregulares aqui em Florianópolis. E eu vou perguntar primeiramente para o doutor, que essa é uma situação que não é só da capital, é uma situação que se estende na maioria das cidades brasileiras, mas juridicamente como é que o senhor tem visto isso e analisado esses processos com relação a tantas solicitações que vêm aparecendo aí nos poderes municipais, aí nos poderes legislativos aí das capitais ou das cidades também, doutor? Nossete, sabe aquela metáfora do carro na frente do boi? Né?
A impressão que me passa, né, quando a gente observa esse fenômeno legislativo das denominações de vias, é que é isso, né? A gente está começando um processo pelo fim, né? Explico, né? O que é que acontece? Toda rua, para ela nascer, toda rua, toda via pública para ela nascer, ela precisa ser decorrente de um processo de parcelamento do solo urbano. A Lei 6766, que o professor Lino Pérez falou no início do programa, né, que para muitos é vista assim como o guia do empreendedor do solo urbano, é um manual de como eu faço meu loteamento, mas na verdade a lei de parcelamento é a lei de expansão da cidade. É a lei que assim, eu tenho zoneamento, e aí se aquele zoneamento numa determinada área que não está ocupada, eu vou rechear essa área. Como é que eu recheio? Como é que eu crio essa área? Como é que eu ponho gente morando ali de forma regular? Eu pego a lei de parcelamento do solo, que me dá diretrizes gerais, né, orientações gerais que podem ser detalhadas numa norma municipal de parcelamento, de preferência que dialogue com o plano diretor, né? E a partir dessas normas, eu concebo um projeto de ocupação, de uso e ocupação do solo. No efeito, as pessoas acham, a gente tende a ver o parcelamento do solo da seguinte forma, isso é importante a gente pontuar até chegar na questão do nome de rua, tá? No efeito, a gente vê assim, eu vou esquadrinhar a minha gleba, né? Vou criar vários lotes e o que da separação desses lotes que está ali no meio surgir de via, vai ser doado à municipalidade. Mas por que a gente não raciocina de uma forma inversa? Eu preciso expandir a cidade a partir dos acessos. Sistema viário, calçada, né, as pessoas poderem ter acesso às áreas. Eu vou fazer esse desenho de sistema viário, né? E esses lotes que estão ali dentro é a contrapartida para aquele empreendedor que deu essas vias para a municipalidade. Não é empreendedor que está... Aliás, não é contrapartida para o empreendedor que deu as vias. Refazendo. É a contrapartida das vias que são criadas são os terrenos para o empreendedor fazer a sua exploração econômica, né? Agora, independente da gente discutir se a via é contrapartida ou se o solo é contrapartida privada para o poder público ou se o solo, o lote é a contrapartida pública para o empreendedor privado, independente disso, uma coisa é fato. O que faz a via nascer é o projeto de parcelamento do solo. E o que faz a via se tornar oficial é esse projeto ser aprovado, é cada lote ter a matrícula e cada via daquela ter uma matrícula, um código dentro lá do município, via N3 / não sei quanto, né? E ali sim eu tenho uma via oficial, eu tenho uma via pública. Então vamos coroar o êxito desse empreendimento que expandiu a cidade, dizendo, nessas vias que tem a matrícula, já dê-se um nome a ela, com algum personagem, uma coisa, um evento histórico que conte de alguma maneira a história da cidade, que valorize a cultura local, enfim, os motivos dos vereadores e das vereadoras que vão saber e que propõem. Então, assim, a primeira questão que a gente vê é que, na prática, eu estou criando a via antes de parcelar, antes de submeter ao projeto, né? Isso a gente vê muito na ilha, né? A gente cria vias que, na verdade, são linhas de acesso com pouca largura, né? A gente, que mal um carro passa pelo outro. Num projeto de parcelamento feito sem muito critério técnico, muitas vezes não observando questões de afastamentos, né? E dá uma proximidade muito grande. Eu fico imaginando se você tem um sinistro, incêndio em determinadas regiões da cidade, o carro de bombeiro nem entra na via de tão estreito, né? E não precisa falar de incêndio, às vezes para entregar uma coisa é a dificuldade, né? Quem não mora aqui em rua estreita, que não sabe que o caminhão de lixo não entra, ou que o imóvel não... Ou que um carro de uma loja de imóveis vai entregar uma mobília, não consegue sequer manobrar de tão estreito que é, porque esse é só um dos problemas, né? Só um. Mas assim, para além da questão do problema, é que assim, dentro dessa área que eu faço um desenho espontâneo, digo que aquilo ali é uma via, eu já vou dar a denominação. Aí eu tenho um problema. Eu causo um problema sério
para o ocupante de boa-fé daquelas áreas. Eu já vi, não sei se vocês já viram, mas em jornais classificados, e principalmente jornalzinho comunitário, assim, vendo terreno em rua oficial. Né? Rua oficial, nesse linguajar, é a rua que teve uma denominação através de um processo legislativo. Né? Só que essa denominação está sendo feita em cima de algo que não passou pelo processo de parcelamento e que não está reconhecido pela prefeitura. Tanto é que nos processos legislativos a gente vê o quê? Pareceres do órgão urbanístico contrário, pareceres dos órgãos ambientais. Muitas câmaras municipais, não sei se essa é a realidade atual da Câmara de Florianópolis, mas muitas das câmaras municipais usam a CCJ, que deveriam fazer o controle de constitucionalidade, se é legal ou não, se está dentro da lei ou não, esse projeto de denominação, mas ela não faz, ela desce ao mérito. Ela faz um trabalho que é da comissão temática, no caso nossa aqui é a Comissão de Viação e Obras Públicas. Né? Em outras palavras, ela diz, a CCJ, que ao invés de dizer, olha, não, pode aprovar porque a via vem de um parcelamento regular. Não tem constitucionalidade nenhuma, é admissível juridicamente a matéria. Comissão de mérito, no efeito, viação e obras públicas, pode ser aprovado urbanisticamente falando? Né? Não é isso que a gente vê. Eu já tive acesso a vários pareceres de câmaras municipais, Florianópolis não fugiu à regra em outras legislaturas, não sei como está agora, mas que diz assim, a via está localizada numa determinada área, que há parecer contrário pela inadmissibilidade da parte da Procuradoria da Casa, mas devido à situação consolidada, devido à situação da pessoa querer receber uma correspondência, então vai fazer discussões de mérito. Nada impede que uma CCJ faça discussão de mérito, mas que ela fundamente na lei. E não são poucos os pareceres, isso no Brasil inteiro a gente vê, de Comissão de Constituição e Justiça, que não foca no controle de ilegalidade disso. E que induz a erro a própria Comissão de Viação, porque quando a Comissão de Viação pega e diz, ora, se a CCJ diz que está tudo ok, quem sou eu para dizer que está errado? De base a CCJ, né? Então, assim, por que no começo eu falei que existe essa questão do carro na frente do boi? É que, assim, não vai ser tentar resolver, que é uma intenção nobre do legislador, de tentar resolver o problema das pessoas que ocupam de fato, não vai ser um mero nome de via que vai trazer segurança jurídica. Porque juridicamente a via não existe. E as propriedades, os lotes que estão ali, não existem também porque não passaram por um processo de licenciamento. Né? Então talvez me parece, aí para a gente não ficar só no problema e aí falar na solução, me parece que a solução mais adequada é pensar na questão urbana antes. E dizer, olha, fato, vem uma população com abaixo-assinado, a gente quer dar o nome da via para poder buscar regularidade, receber correspondência ou para comercializar, sei lá, enfim, para dar o uso que o proprietário quiser dar. Então, assim, primeiro você torne-se proprietário. Faça a regularização, porque essas áreas de via, a regra é estar em área de posse, né? Então, faça a regularização fundiária, que combina a dimensão urbanística com a dimensão jurídica, que a gente falou no primeiro bloco. Essa regularização fundiária que traz a dimensão urbanística possibilita que a pessoa tenha a sua titulação e aí, oficializada a sua via, né, resolvido o problema, vamos celebrar esse ato numa grande denominação. E aí, Lino, é que entra essa história de uma reunião que vocês tiveram aqui com o Ministério Público de Santa Catarina, com a Prefeitura, são praticamente 400 projetos de denominação de rua que estão parados, estão nesse imbróglio jurídico. Como é que está essa situação aqui na casa? Que vocês começaram a debater e resolveram que essa situação ia virar uma bola de neve, se já não está, porque a quantidade de solicitações para colocar nome em ruas, em vielas, em loteamentos clandestinos e irregulares é uma grandeza, né? Como é que vocês estão lidando com isso agora? Então, agora, bom, finalmente, depois de 2 anos para cá, que na outra presidência do presidente Herádio, que se assustou, porque assim, até então eram 200 ruas, que vinha até 2014, chamamos a prefeitura, na arquiteto Dalmo Vieira, que ficou de pegar todas esses, naquele momento, aquelas 200 ruas de denominações para fazer um projeto de regularização. E disse que ia fazer em 3 meses. Até hoje estamos esperando. Bom, então o que está acontecendo? Já naquele momento, aí quer dizer, a nossa Câmara Municipal é responsável por isso. Embora tinha acumulado ali, mas porque o Richter já tinha, o promotor já chamado a atenção lá atrás, que é irregular, fere dispositivos todos legais. Esses 200, que naquela época agora é 400,
todos eles tinham sido aprovados aqui na casa. Ou seja, foi negado por todos os órgãos de planejamento, e todos aí não estão em domínio público, aquele loteador que ele coloca, ele vai para o domínio público, da prefeitura. Nenhum está em domínio público, ou é clandestino irregular, como seja. Aí o que aconteceu? Todos negam, a casa aqui nega, o procurador nega, aqui o engenheiro da casa também nega, e aí... Vai para o plenário e aí aprovam, aqui os vereadores aprovam, vai para o executivo ele não pode, porque se ele está de acordo, entra em propriedade administrativa. Aí ele veta e aí derruba o veto. E eu, solitariamente, depois dos vereadores de oposição, fui sempre contra isso. Eu fiquei sozinho na comissão de viação. E esses 400, todos podem ver lá. Aí eu fui denunciar no Ministério Público. Levei isso. Então tá, eu vou levar no Ministério Público. Aí, da segunda vez, veio uma segunda recomendação, que aí eles colocaram, não pode. Mas isso é recomendação. Eu fui verificar, a recomendação é o primeiro sinal. Depois entra em processo de inquérito. Inquérito de processo. E todos os vereadores daqui estão sujeitos à improbidade. Aí, com isso, o pessoal, se assustou e suspenderam. Então, faz 2 anos que está suspenso. Aí acumulou de novo. 200 lá atrás, que a prefeitura não tomou iniciativa, mais 200, 400. Então, nesse momento está 400. Mas na minha comissão de viação tem uma polêmica. A maioria, ainda bem, se posicionou de suspender e não entrar no mérito. Enquanto não tem uma conversa que não tinha, uma conversa com a promotoria. Já a presidência dessa casa aqui, acho que tem que tramitar e depois tranca lá na mesa diretora, antes de entrar no plenário. São 2 formas que a segunda tramita normal no meio para não perder tempo. Só que já fizemos os cálculos aí que a tramitação leva mais, custa uma grana isso aí, do gasto que tem de toda essa tramitação. Então, na reunião que nós fizemos, o acordo que parece estar começando entre a promotoria e a prefeitura é de fato, a prefeitura tem que assumir esse papel que é dela. E eu sempre disse, no meu parecer lá atrás, dizia, essa atribuição, embora está lá no artigo 12 da lei orgânica, no artigo 39, que é a atribuição de denominação de rua, pode ser, mas em áreas legais. A parte legal não cabe a nós aqui avaliar, é do prefeito. Nós temos só engenheiro. A prefeitura tem uma equipe para analisar isso. Então cabe à prefeitura, só que não aceito isso. Acho que aqui, um vereador chegou a dizer aqui na casa, não vou dizer o nome, se nós perdemos essa atribuição de denominação de rua, vamos fazer o quê aqui nessa casa? Pô, é vergonhoso para o vereador dizer isso para a cidade. Tá? Então, eu acho, tenho uma esperança, que nesse momento, parece que é um acordo e vou lutar para arquivar, sinto muito, senhor telespectador, mas vamos arquivar, tá? E há um sentimento dessa direção de deixar isso para a prefeitura, agora com o REURB, nós só conversamos no primeiro bloco, ela vai então começar o processo, espero, de regularização, mas não abrir a boca, é fazer um projeto decente, de urbanístico fundiário. Esse é onde nós chegamos aqui. Mas, infelizmente, nessa casa, o prefeito, apesar que veta, mas já observei que os anteriores prefeitos e a sua base de governo, há uma espécie de acordo. Né? Eu aqui dou o veto, você derruba lá. Agora, os vereadores também têm um sentimento, também concordo que é legítimo, que a comunidade, vítimas de especuladores, grileiros, há uma máfia que instala poste da Celesc sem a Celesc saber, entre aspas, tá? Não sei como é que é isso aí. Que 3 mil reizinhos te bota água e luz aqui, tá? E da Casan. Então tem uma turma infra, que a Casan legal não pode, mas tem uma que arruma a questão, faz um lançamento clandestino, o cidadão desesperado, bom, entra aí. Depois, essa história, o cara chega, tem uma rua, tem um nome, ou tá pronta para botar o nome. Tem luz, tem água. Tem uma placa lá dizendo que é placa, já tem um vizinho que já botou, já tá instalado ali, ele vê outro vizinho lá, aí ele acaba indo... Mas é isso. Permita até uma parte aí para dizer, no que eu observei com relação à questão das vias aqui em Florianópolis, dessas servidões que... Engraçado que é isso, denomina servidão, tal, rua localizada não sei onde, via pública localizada não sei onde. É interessante você notar que há um volume considerável de demandas por denominação de vias que não estão ocupadas. Que não tem gente morando. Tem mais essa. Eu acho que dá um... Aí eu não posso também ser leviano de levantar um dado, de dizer um número, mas assim, é no mínimo digno de observação, uma visita de campo vai permitir isso,
qualquer porção, mas, por exemplo, faz um recorte ali pelo norte da ilha, né? E no sul da ilha também, né? Se não tem áreas que não tem, a água chegou, a luz chegou para 2, 3 casas que estão ali, mas tem um parcelamento irregular que é feito e tem vários lotes vazios, não é? O que justifica, então, denominar sem antes passar por um processo de parcelamento? E mais, ainda tem outra coisa que é interessantíssimo. Eu andei, na época que se fez um levantamento, acompanhei o gabinete do vereador Lino, um levantamento que foi feito sobre as vias. É interessante você notar o seguinte, que primeiro veio uma proposição legislativa dizendo que denomina via pública tal, numa área que necessariamente não está toda ocupada, mas sob o argumento de cuidar da situação consolidada, reconhecer aquela ocupação. E depois, na sequência, anos depois, vem um PL dizendo estende denominação. Tá extenso. Avança. Já está, mais né, um pouquinho. para áreas não ocupadas. Né? Aí eu vi o vereador falando disso. Mas já tem, é só uma parte dos... Qual é a questão, gente? Mas aí eu não queria ficar apenas na polêmica, e vamos pensar aqui também na questão da solução, né? Que eu acho que isso do telespectador, assim... quando a gente fala assim, quando o vereador Lino fala, vamos arquivar, né? Mas é por quê? Porque quer barrar o direito à moradia? Não é por isso. É porque, assim, a solução, o remédio, denominação de via, né, não é o remédio adequado para o problema da informalidade urbana. É um paliativo. E não diria nem um paliativo, eu diria mais, Nocete. É uma cortina de fumaça sobre um problema, é uma falsa expectativa que se gera, né? É uma solução inadequada que não vai gerar um efeito de formalização do título, né? E que vai, aí é que entra o problema, que vai gerar uma falsa expectativa para as pessoas. Isso. Como eu já recebi cliente chegando dizendo, olha, eu estou atrás de uma carta de crédito e eu não consigo porque disseram lá no banco que eu não tenho título, porque o lote não é regular. Mas é numa rua, tem placa, tem CEP, tem tudo. Aí é que entra, olha, eu posso denominar, se eu quiser denominar essa sala, um vereador pode. Se eu quiser denominar um objeto no mobiliário urbano, eu posso. Se eu quiser denominar qualquer coisa, eu posso denominar. O nome, ele cabe, só que é que tá. Dizer que aquilo ali tem nome e que, portanto, aquilo ali está regular é outra coisa. Não está regular. É isso que tem que ficar claro para as pessoas, é que assim, se nós estamos querendo buscar o endereço formal para receber a correspondência, se nós estamos querendo obter um financiamento para comprar aquele terreno, se nós estamos querendo comercializar aquele terreno naquela área, eu preciso fazer a regularização fundiária antes. É o caso do imoral e ilegal? Eu não me atreveria a dizer que existem condutas imorais da parte de vereadores que estão querendo buscar a denominação da via. Eu diria que há talvez, aí fazendo uma crítica construtiva como cidadão até, né? Eu diria que há aí uma preocupação de buscar uma solução para um problema, mas uma solução simplista, né? Nem uma solução simples e que não é eficaz. Na boa intenção de tentar resolver o problema, eu estou dando um remédio para dor no joelho, que na verdade eu estou com dor de garganta, né? Eu estou querendo resolver um problema do organismo como um todo com um remedinho pontual. E assim, que eu digo, não tem efeito nenhum. Nome de rua para efeito de legalização de um imóvel, para qualquer finalidade que seja, né? É água com açúcar, não é remédio. E, vereador, o senhor falou, começou com 200, lá na época do IPUF não fez o que tinha prometido, agora nós já estamos em 400 e é obrigado a parar, porque se vocês continuar a chegar projetos como esses aqui na casa... Vai. Ou seja, eles estão dirigindo ao lugar errado. Eles têm que dirigir à prefeitura. Ela que tem que tomar ação disto. Só que, desculpe, as administrações são a causa do problema. Ela é a atribuição de resolver e ela não resolve. Aliás, nós tivemos 80 fiscais há 15, 20 anos atrás. Hoje está com 8. E a cidade quase que duplicou de população. Tu acha que isso aí é uma questão de descuido? A cidade não tem fiscalização, faz parte da política. Deixar solto. Porque isso permite, desculpe, eu assisto aí, né? Na época das eleições, né? Falsas promessas. Por exemplo, eu sou contra como arquiteto fazer rua por rua. Pega uma área como um todo, como os estudantes de arquitetura lá fizeram um projeto para Rio Vermelho, que tem uma rua de 1 quilômetro e tem 1 metro, 1,5 metros de largura.
Isso é criminoso. Lá, os estudantes de arquitetura, os professores, fizeram uma proposta urbanística para ver o conjunto e não rua por rua. Agora, interessa ficar rua por rua. Porque você promete, fala abaixo do Nazi, olha, seu vereador, caso o senhor conseguir lá nome de rua, a gente tem uns votinhos aqui para o senhor, tá? E aí, na realidade, tem duas premissas falsas que, para mim, são criminosas. O nome de rua não garante essa é a questão. Por que tem nome de rua para o correio? Tem esse esquema que você pode fazer com o correio que não precisa ter nome de rua. Exatamente. Segunda premissa falsa, que isso leva a permitir infraestrutura. Como bem levantou aqui o Marcelo Leão, isso também é falso. E gerou uma verdade que como se fosse verdade. E os vereadores, em vez de esclarecer isso para a população, acaba fomentando a mentira. Expectativas falsas. Então isso tem que ser desmontado. Então, claro, como gerou uma cultura de nome de rua, que aí você nome de rua, lá o esquema, aí ele consegue puxar aqui o luz e água, que é proibido. O promotor, Seligman, falou, a Celesc e a Casan estabeleceram convênio de não estabelecer se não tiver domínio público. Então, a Casan e a Celesc estão sob júdice. Elas têm que ser criminalizadas. Então, que papo é esse? Então, ao invés do legislador ser pedagógico, explicar à população que onde é o caminho é lá na prefeitura, não é comigo, não, ele inverte. Ele começa a prometer coisas falsas. Vereador, para a gente já encaminhar o final do programa, como é que o senhor acha que o cidadão deve proceder nesse momento, sabendo que, de repente, o projeto de denominação da sua rua está parado, e quem ele deve procurar agora? Quem é a pessoa? O que ele deve proceder para tentar ver como regularizar essa situação? Então, ele tem que se dirigir à prefeitura e pediu a REURB-S, ou não sei qual é o REURB. Não sei qual é a situação, mas assim, da situação, porque até 3 salários mínimos. Seria o S, não sei, tem que estabelecer isso aí. O resto vai para E. Muito bem. Então ele que se dirige à prefeitura. Agora, se a prefeitura não tem vontade política, ela vai deixar a coisa solta. O problema vai continuar, viu? Vai continuar essa coisa. Se ela tiver vontade política, ela estabelece birôs, escritórios nas regiões para receber a população. Como é que está acontecendo aqui? Ela cata isso, faz o projeto a médio e longo prazo. O senhor pode se encostar aí, o senhor vai cair da cadeira. Não, estou aqui. Vai ficar nervoso. Estou controlando. Fica nervoso. Entendeu? Assim, ela, dentro da URBS, que é até 3 salários mínimos, ela tem que ver onde é mais emergente ou não é mais emergente. Mas ela captura isso, a solicitação, e faz um planejamento a médio e longo prazo, com as concessionárias, para fazer um projeto decente. Depois vem nome de rua. Se é um entrevistador, mas eu posso fazer uma pergunta para o vereador? Pode, claro. Possível. Sim, vereador. Antes era conversas cruzadas, era cruzada. Agora tiraram cruzada, não sei porquê, mas agora é visita. Então, é uma curiosidade que eu tenho. Né? O plano diretor da capital, ele tem algum dispositivo, algum instrumento que aborde a questão da requalificação urbana ou da qualificação urbana das áreas da cidade, que promovam a regularização, que abra por uma regularização urbanística? Tem lá, okay. Mas não está regulamentado, está parado. Ok, então aí eu vou tecer um comentário a respeito disso. Mais do que como atuante da área de direito urbanístico, mas como cidadão. Porque se a denominação de via é de fato algo que é reflexo de uma preocupação em resolver um problema, se é esse o problema, e se a gente sabe, e já tem mais informação do que o suficiente até para ver que ela não vai resolver o problema da regularidade. Por que não, ao invés de você despender recurso público, gastar dinheiro com processo legislativo para trabalhar uma denominação de via, por que não optar pela regulamentação do plano diretor no que toca à dimensão urbanística, para promover essa qualificação urbana na cidade? Em outras palavras, por que não criar meios para dizer, olha, o senhor está com algum problema pelo fato de você estar em área irregular? Por que é que nós não promovemos a regularização urbanística, que se coroe ao final com o título para a pessoa, né? O título como consequência, e a denominação da via, né? Como consequência de um projeto desse? Por que não inverter a pauta? Porque assim, quantas horas, é uma pergunta que eu gostaria de fazer, assim, gostaria de saber, assim, enquanto cidadão, quantas horas se discute nome de rua dentro de uma Câmara Municipal, não só na de Florianópolis, tá? Mas quantas horas não se leva que não poderia ser investido num debate sobre como racionalizar e tornar possível a promoção da regularização urbanística na cidade? Doutor, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Visitas. O senhor deu uma aula hoje, né, pra gente, que é importante, assim, já que é a sua área do urbanismo também, junto com
o do professor Lino, nosso vereador aqui da casa, mas eu acho que era importante essas dúvidas serem tiradas, porque é um tema que cada vez mais vem crescendo, são dúvidas que muitos moradores ou até mesmo empresários ou pessoas que querem construir precisam saber onde é que tem que ler, o que tem que fazer, e o senhor pode dar uma aula para a gente do processo que acaba sendo invertido, começando pelo nome da rua, que na realidade devia ser somente no final de toda essa... Devia ser festa, né? Devia ser coroamento. Devia ser para finalizar. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Se me permite, só um comercialzinho claro, que eu queria fazer, claro, de duas coisas que eu acho importante. Nós estamos esse programa está se debruçando sobre um problema, está fazendo a crítica que é necessária ser feita e está buscando provocar soluções. Isso. Então, assim, no que toca a busca por soluções, eu gostaria de fazer um convite, né? Eu estou atualmente coordenador regional sul do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Então, é um instituto que não é fechado apenas para advogados e advogadas, mas para todo mundo que se preocupa com a questão urbana, técnicos da área, e que nós estamos de braço aberto para receber pessoas para discutir as cidades, para discutir soluções sobre o campo da questão urbanística, né? E também gostaria de lembrar que existe uma movimentação, ou lembrar para alguns, informar para outros, né, que existe uma grande movimentação hoje no país que envolve N pessoas e profissionais e militantes, enfim, cidadãos e cidadãs que pensam o futuro das nossas cidades, que está focado numa pauta propositiva. Que projeto, que cidade para o Brasil nós queremos no futuro? Esse grupo está consubstanciado, está organizado numa plataforma chamada BR Cidades. Né? Aqui em Santa Catarina nós estamos promovendo um coletivo, eu somei nesse grupo, estamos lá junto, o professor Lino, acredito, está acompanhando o BR Cidade, faz parte também, né? E é um grupo multissetorial, de caráter apartidário, um grupo que está querendo discutir política urbana nacional, e no dia 14, aliás, no dia 4, né? Agora, né? Nós vamos, provavelmente após a gravação aqui do programa, já vai ter sido realizado o Fórum Estadual do BR Cidades, onde a gente vai ter soluções ali, discussões, e peço que as pessoas acompanhem nas redes sociais, e tudo, desdobramentos desse debate e junte-se a nós, tá? E encerramos aqui dizendo que a gente está sempre à disposição para colaborar, dizendo que o direito urbanístico nada mais é do que um ramo do direito que está a serviço do urbanismo brasileiro. Vereador, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Vamos aguardar os próximos temas para a gente discutir aqui, porque é importante. Além de vereador ser professor, não é sempre que a gente pode também discutir temas tão importantes como esse. E você que nos acompanhou aí, que pôde ter essa aula, né, de urbanismo, que é muito importante aqui no programa Sala de Visitas de hoje. A gente quer lembrar então que a gente recebeu o vereador Lino Pérez do PT e também o advogado Marcelo Leão, onde fomos dividir o programa em 2 blocos. No primeiro, a gente falou sobre a regularização fundiária e urbanística, e a partir daí a gente discutiu esse problema, essa problemática que vem acontecendo aqui na capital, que é a denominação de ruas, né, que são localizadas em loteamentos clandestinos, irregulares aqui na capital. São praticamente 400 projetos que estão aqui na casa, que agora estão parados e que estão sendo discutidos através aí de uma parceria com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e também a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através do REUBER. É verdade, vereador. E a gente queria agradecer a participação de todos vocês, a audiência de todos que ficaram com a gente até agora. Lembrando que você pode acompanhar a TV Câmara sempre pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta e também o canal 16 da NET, que é na TV fechada. E claro, toda a nossa programação, todos os nossos conteúdos, através das nossas redes sociais e também as nossas transmissões ao vivo através do YouTube. E claro, se você quer saber mais sobre a Câmara Municipal de Florianópolis, você pode acessar o nosso site www.cmf.sc.gov.br. Obrigado pela presença e pelo apoio de todos vocês e até o próximo programa. Um abraço.